Paz, amados. Vamos estar falando um pouco hoje sobre aquela passagem que Deus pede Isaac, o único filho de Abraão, em sacrifício. Nós vamos estar lendo aqui o livro de Gênesis, capítulo 22, o versículo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: aconteceu que depois destas coisas Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho único, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão se levantou muito cedo de madrugada, e selou um jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vamos estar até aqui, depois nós vamos continuar lendo a palavra. Senhor, nesse momento, Pai, nós, Deus, te louvamos, exaltamos o teu nome, Pai. Que o Senhor venha falar conosco nesse tempo, tá, que estamos aqui reunidos para ouvir a tua palavra, Deus. Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amado, nesse trecho Deus estava aprovando a fé de Abraão e bem como seu amor e fidelidade. Em meio à provação, Abraão, ele não duvidou em tempo algum do poder sustentador de Deus. E o Senhor, ele pediu que Abraão sacrificasse seu único filho, o filho da promessa de Abraão. Olha só. Pela fé, Abraão, ele obedeceu imediatamente. A palavra diz lá que ele logo mandou preparar os burros para poder ir, os jumentinhos. Abraão obedeceu a ordem de Deus, ele indo ao lugar do sacrifício com seu filho Isaque. Nós vamos estar falando sobre alguns pontos aqui juntos, vamos estar meditando. O primeiro quer dizer fé para substituir o monte do sacrifício. Abraão, amados, ele é provado. Abraão, ele faz parte da galeria de heróis da fé. Está lá em Hebreus 11, você pode procurar. Isso que é um texto bem conhecido. Ele é conhecido como o pai da fé. A prova a que Abraão foi submetido, ele parece um paradoxo diante de um Deus tão amoroso, justo, e que jamais ele aceitaria um sacrifício humano. E Deus pediu a Abraão algo fora do comum, visto que sacrifícios humanos, naquela época, eram praticados por religiões pagãs, não só naquela época, como até hoje, por religiões pagãs. Mas o desafio foi feito a Abraão. Ele teria que provar sua lealdade e seu amor ao Senhor. Em outras ocasiões, Abraão falou com o homem e desobedeceu a Deus. Mas ele não o abandonou. O Senhor via em Abraão qualidades que eram superiores às suas fraquezas. E o patriarca, ele precisava aprender a depender de Deus. As dificuldades e provações fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade maior com Deus. Abraão, ele já havia experimentado alguns momentos de frustração e amargura que lhe fizeram avaliar melhor suas decisões para com Deus. No limite da capacidade humana, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana,
Mas fiel é Deus, que não vos deixará serem tentados mais do que possais suportar. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. A prova que Abraão foi submetido, ele fez com que ele chegasse ao máximo de sua capacidade espiritual e emocional. Um pedido difícil, o pedido de Deus parecia ser ilógico, impróprio, irracional e impossível de ser aceito. Deus ele havia pedido em holocausto o seu único filho, mesmo que não fosse o único. Amados, pense bem, Deus pediu seu filho em sacrifício. Dá a impressão de que Deus ele estava pedindo a devolução de algo que ele dera ao seu amigo. Abraão, ele era amigo de Deus. Abraão, entretanto, em momento algum, ele se negou a obedecer a Deus. Quantas vezes, em meio a dificuldades e provações, dizemos para Deus que não podemos obedecê-lo, que não podemos suportar tanta dor, tanta luta e o que ele nos pede. Deus não quer o nosso mal, pois ele nos prova para que nós conhecemos melhor, mas para que nós venhamos a crescer assim como Abraão. Segundo ponto que eu quero abordar com os irmãos é a aprovação no monte do sacrifício. Amor, obediência, fé no monte do sacrifício. Esses três elementos eram a essência da prova a que Abraão estava sendo submetido. O primeiro elemento era o seu amor para com Deus. O Senhor ele queria provar se ele estava em primeiro lugar realmente no coração de Abraão. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossos corações. Abraão ele amava seu filho Isaac, mas obedecendo a Deus. Deixou claro que era o Senhor que ocupava o primeiro lugar em seu coração, na sua vida. O segundo elemento é a obediência. Abraão prontamente ele obedeceu ao pedido que o Senhor lhe fizera, mesmo ele não compreendendo o porquê de tal petição. O terceiro elemento envolvido nessa prova era a fé. Se antes de algumas circunstâncias Abraão ele vacilou, como no caso de ter um filho com Agar, agora amadurecido pelas crises, por tudo que ele tinha passado, ele confia plenamente em Deus. Abraão ele confia em Deus, confiou que Deus seria capaz para operar um milagre. O clímax, o ponto alto da prova, é que depois de 3 dias de viagem, amado, Deus não pediu para que ele fizesse aquilo ali na hora, já seria uma tortura. Imagina você durante 3 dias caminhando, sabendo do lado do seu filho, sabendo que você teria que sacrificá-lo. Depois de 3 dias de viagem, Abraão, Isaac e os moços que estavam com eles chegaram à terra de Moriá, e no 22, no versículo 4, diz lá: os moços eles ficaram ao pé do monte. Abraão e seu filho tomaram a lenha e o cutelo e subiram ao monte de sacrifício. Vamos estar lendo do versículo 4 e 6. 4 ao 6 diz assim: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse Abraão a seus moços: espereis aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, adoraremos, voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou em sua mão o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Na subida, o pai e o filho, quer dizer, Abraão e Isaque, né, eles conversavam. Isaque ele não sabia como seria feito esse sacrifício, porque
Eles não tinham consigo um animal, e Isaac sabia como funcionava o sacrifício. Ele sabia que ele não tinha um cordeiro para o holocausto. Então Isaac, ele pergunta lá no versículo 7, eu vou já ler aqui direto, amado, para não me alongar mais, que eu pergunto ao seu pai, onde está o holocausto? E Abraão, o cordeiro para o holocausto. E Abraão, ele de forma incisiva e confiante, ele não titubeou, amado, ele falou firme, para que Deus proverá para si um cordeiro. O momento decisivo dessa prova, o caminho da obediência, ele pode parecer o mais difícil, mas não impossível, porque Deus, ele age no momento certo. O pai e o filho, eles chegaram ao local do sacrifício. Então Abraão, eu estou relatando aqui, amado, mas essa é uma história bem conhecida. E vocês podem ler lá no versículo 20, no capítulo 22 de Gênesis, vocês vão conhecer, quem quiser ler, se aprofundar mais, tá? Abraão, ele conhecia a fidelidade de Deus e por isso ele não se desesperou. Isaac era um filho obediente. O menino, ele era um menino de fé, um garoto criado dentro do ensinamento de Cristo. Ele aceitou ser amarrado, olha só, amados, a obediência. Olha a fé, ele aceitou ser amarrado e colocado sob a lenha. Abraão, ele levantou o cutelo para poder imolar Isaac, para fazer o sacrifício. Mas o anjo do Senhor bradou forte e não deixou que aquilo acontecesse, não deixou que Abraão o fizesse. Bem perto deles havia um cordeiro, isso está lá no texto, você pode ver lá entre os versículos ali, a partir do 8 até o 12, mais ou menos. Deus já tinha preparado um cordeiro, estava ali à disposição para que ele fizesse o sacrifício. A intervenção divina de Deus na terra de Moriá. Ele mostra que um dia no Calvário Jesus morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz, porque eram nós que teríamos que estar sendo sacrificados. E Deus mandou seu único filho. Ele aceitou se sacrificar por nós naquela cruz, morrendo por nossos pecados. Na verdade, Abraão viu pela revelação da fé que o Cordeiro de Deus, ele viu que o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, que era Jesus. Terceiro ponto que nós vamos estar falando mais rápido aqui para nos alongar, mas Jesus, o Cordeiro de Deus no monte do sacrifício. O sacrifício do Cordeiro de Deus está lá em João 1:29. Os irmãos podem olhar lá. O Deus que proveu um cordeiro para substituir Isaac no monte de sacrifício é o mesmo que enviou seu filho para nos substituir na cruz do Calvário. Deus, ele entregou seu cordeiro, Jesus Cristo, para morrer por nós, amados. O sacrifício de Jesus foi necessário para o perdão dos nossos pecados. A reconciliação, ela vem a reconciliação, ela vem mediante o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Jesus foi o único e definitivo para a nossa reconciliação com Deus. Você pode ver lá também em Efésios 2:16, também fala sobre isso. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12 também, versículo 2. Eu vou citando aqui, depois os irmãos leiam, porque já está com bastante tempo. Sem ele nós estaríamos perdidos, longe de Deus e condenados ao inferno, amado. Temos um Criador que nos ama e que não negou dar seu filho unigênito para que nós tivéssemos uma vida eterna com ele. A justificação mediante o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele assumiu o castigo que era para nós. Ele tomou sobre si a nossa condenação na cruz. Cristo, ele cumpriu a nossa pena. Nós fomos condenados, mas ele cumpriu a pena por nós, justificando-nos perante o Pai. Ele nos libertou da lei do pecado.
uma vez livres e justificados pela fé, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Isso está lá em Romanos 5, versículo 1. Amados, creia que Deus provê todas as necessidades em qualquer hora e lugar, desde que estejamos dispostos a reconhecer sua sabedoria e suprema vontade. Aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver uma vida em consonância com as exigências de vida. Essa palavra vem um pouco a ver com o que eu estive falando lá na igreja domingo, que Deus esteve falando conosco. Mas, amados, nós continuemos crendo que mesmo esse momento que se mostra que está cada vez mais difícil, que Deus pode prover todas as nossas necessidades, em qualquer hora, em qualquer lugar. Basta que nós estejamos dispostos a reconhecer Ele, entregar a nossa vida a Ele e clamar para que Ele venha e supra na hora certa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.